Ricardo Mendes tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas passava todo o Natal completamente sozinho em seu apartamento luxuoso. Até que naquela véspera de Natal, sua faxineira fez um convite que mudaria tudo. Janta lá em casa. Ele não imaginava que aceitar esse convite simples seria a decisão mais importante de sua vida. Aos 38 anos, Ricardo comandava uma das maiores empresas de tecnologia de Minas Gerais. Seu apartamento em Belo Horizonte tinha vista panorâmica, móveis de grife e uma adega que valia mais que a casa de muita gente. Mas quando o Natal chegava, todos os funcionários iam embora para suas famílias. E ele ficava sozinho com seu uísque importado e o silêncio pesado de quem construiu um império, mas esqueceu de construir uma vida. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Juliana Rocha tinha apenas 3 semanas trabalhando na mansão. Aos 29 anos, veio de Governador Valadares para recomeçar a vida em Belo Horizonte depois de perder toda a sua família num acidente. Naquela véspera de Natal, enquanto guardava os produtos de limpeza, observou Ricardo sentado sozinho em seu escritório, olhando pela janela as luzes da cidade. Viu nele algo que conhecia bem demais, a solidão disfarçada de ocupação. Sem entender completamente o impulso, parou na porta e perguntou: "O senhor vai passar a noite sozinho?" Ricardo ergueu o olhar surpreso. Ninguém nunca havia feito uma pergunta tão pessoal. Juliana mordeu o lábio, sentindo que talvez tivesse ultrapassado um limite, mas continuou: "Tenho uma ceia simples em casa, nada comparado com tudo isso aqui, mas ninguém deveria ficar sozinho no Natal." Ricardo piscou, atordoado. Em 10 anos construindo seu império tecnológico, mantendo distância profissional de todos, nenhum funcionário jamais cruzara essa linha. Sua primeira reação foi recusar educadamente, manter as barreiras que sempre o protegeram. Mas havia algo diferente nos olhos de Juliana, uma sinceridade rara, sem segundas intenções ou interesse em seu dinheiro. Juliana ajustou a bolsa no ombro, percebendo que talvez tivesse sido ousada demais. "Moro na Vila Santa Mônica. É longe daqui, eu sei. Mas a oferta está de pé, caso mude de ideia." Ela deu um pequeno sorriso e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Ricardo ficou parado, olhando para a porta fechada. A garrafa de uísque sobre a mesa já não parecia tão atraente. Caminhou até a janela panorâmica e observou a cidade iluminada. Lá embaixo, famílias caminhavam apressadas com sacolas de presentes, casais de mãos dadas, crianças correndo animadas. Todos tinham para onde ir, alguém esperando por eles. Ele pegou o copo de uísque e tomou um gole, sentindo o líquido queimar a garganta. Sua vida tinha se tornado isso. Uma rotina vazia de conquistas profissionais e solidão pessoal. Construiu a maior empresa de software de Minas Gerais. Tinha clientes em 3 continentes. Aparecia em revistas de negócios. Mas quando as luzes se apagavam e o escritório ficava vazio, voltava para aquele apartamento silencioso onde ninguém o esperava. Ricardo pensou em ligar para Marcelo, seu sócio, mas sabia que o amigo estava com a esposa e os 3 filhos. Todos os anos Marcelo o convidava para o Natal, e todos os anos Ricardo recusava com alguma desculpa sobre trabalho ou preferência por ficar sozinho. A verdade era mais complicada. Depois que seus pais morreram num acidente de carro, há 10 anos, ele mergulhou no trabalho como forma de não sentir a dor. A empresa cresceu, o dinheiro veio, mas o vazio só aumentou. Olhou para o relógio. Eram apenas 7:30 da noite. Tentou abrir o laptop para revisar uns contratos, mas as palavras embaralhavam na tela. Sua mente voltava para Juliana. O convite dela tinha sido genuíno, sem aquele tom interesseiro que ele reconhecia tão bem nas mulheres que se aproximavam dele em eventos. Ela não sabia quanto ele tinha no banco. Não se importava com seu status. Via apenas um homem sozinho numa noite de Natal.
Ricardo pegou o celular e ficou olhando para a tela. Poderia mandar uma mensagem, agradecer pelo convite, inventar alguma desculpa. Seria o seguro, o esperado, manter a distância profissional. Guardou o telefone no bolso e caminhou até o quarto. Abriu o armário, olhando para as fileiras de ternos italianos. Pegou uma calça jeans e uma camisa casual, roupas que raramente usava. Estava realmente considerando aquilo? E jantar na casa de uma funcionária? Vestiu-se rapidamente, antes que a razão o fizesse mudar de ideia. Pegou as chaves do carro e saiu, ignorando a voz em sua cabeça que dizia que estava cometendo um erro. No elevador, apertou o botão da garagem com o coração acelerado. Não fazia ideia do que o esperava, mas qualquer coisa seria melhor que passar mais um Natal sozinho naquele apartamento gelado. O trânsito estava tranquilo. A maioria das pessoas já estava em casa, reunida com suas famílias. Ricardo digitou o endereço no GPS. Rua das Amendoeiras, 156, Vila Santa Mônica. O aplicativo mostrava 35 minutos de percurso. Ele dirigia no automático, ainda questionando sua decisão. O que diria quando chegasse lá? Como explicaria sua presença? Juliana ficaria surpresa, arrependida de ter feito o convite. À medida que se afastava do Belvedere, os prédios luxuosos davam lugar a construções mais simples. As ruas ficavam mais estreitas, a iluminação pública menos eficiente. Ricardo raramente frequentava essa região da cidade. Seu mundo era limitado ao apartamento, ao escritório no bairro Lourdes, aos restaurantes e clubes da Zona Sul. Estava entrando em um território desconhecido, tanto geograficamente quanto emocionalmente. O GPS indicou que ele estava chegando. Ricardo diminuiu a velocidade, procurando o número 156. Quando encontrou a casa, estacionou alguns metros adiante. Era uma construção simples, pintada de verde-água, com um pequeno jardim na frente. Luzes coloridas piscavam na janela, e uma modesta árvore de Natal podia ser vista através da cortina. Ele desligou o motor e ficou sentado, as mãos ainda no volante. Podia dar meia volta, voltar para casa, fingir que nada disso tinha acontecido. Juliana nunca saberia que ele tinha vindo até ali, mas então viu uma sombra se mover dentro da casa. Juliana, provavelmente preparando sua ceia solitária. Duas pessoas sozinhas em lados opostos da cidade, separadas por quilômetros e diferenças sociais, mas unidos pela mesma solidão. Ricardo respirou fundo, abriu a porta do carro e saiu. Seus passos até a porta da frente pareceram os mais longos de sua vida. Quando apertou a campainha, não havia mais volta. A porta se abriu e Juliana apareceu, os olhos arregalados de surpresa. Ela vestia uma blusa vermelha simples e calça jeans, o cabelo solto caindo sobre os ombros. Completamente diferente da mulher de uniforme que ele via todos os dias no apartamento. "Senhor Mendes", foi tudo o que conseguiu dizer, a voz misturando incredulidade e algo que parecia alegria contida. Ricardo engoliu seco, sentindo-se ridículo parado ali na soleira da porta. "Eu mudei de ideia sobre o jantar." As palavras saíram mais hesitantes do que ele gostaria. "Mas se for inconveniente, eu posso..." "Não!" Juliana o interrompeu, abrindo mais a porta. "Entre, por favor. Só estou surpresa. Achei que não viria." Ela deu um passo para o lado, fazendo um gesto de boas-vindas. Ricardo entrou, imediatamente notando o contraste com seu apartamento. A sala era pequena, mobília simples, mas bem cuidada. Uma televisão de tubo ocupava um canto, cercada por alguns porta-retratos com fotos de pessoas que ele imaginou serem a família que ela havia perdido. A árvore de Natal era artificial e pequena, decorada com enfeites baratos, mas arrumados com capricho. Não havia sofisticação ali, mas havia algo que seu apartamento de milhões nunca teve: alma. "Pode sentar, fico à vontade." Juliana apontou para um sofá de 2 lugares coberto com uma manta de crochê. "Vou buscar algo para beber. Tenho vinho."
Não é importado como os seus, mas é bom. Ricardo sentou-se, as mãos nos joelhos, sem saber exatamente o que fazer. Nunca tinha se sentido tão deslocado e, ao mesmo tempo, tão curiosamente confortável. Juliana voltou com 2 taças e uma garrafa de vinho tinto nacional. Serviu-o com cuidado, suas mãos tremendo levemente. Ela também estava nervosa, percebeu Ricardo. Não era só ele. Por que me convidou de verdade? A pergunta escapou antes que ele pudesse filtrar. Juliana sentou-se na poltrona em frente, segurando sua taça com as 2 mãos. Porque reconheço solidão quando vejo. Ela tomou um gole de vinho antes de continuar. Trabalho para o senhor há 3 semanas. Nunca vi ninguém visitá-lo. Nenhum amigo aparece, nenhuma família liga. O telefone que toca é sempre de trabalho. Nas gavetas não há fotos pessoais. E toda vez que termino o turno, o senhor está sozinho naquele escritório enorme, olhando pela janela como se estivesse preso. As palavras de Juliana acertaram Ricardo como socos certeiros. Ela havia percebido em 3 semanas o que ele levou anos para admitir. Meus pais morreram há 10 anos. Ele ouviu sua própria voz, distante. Acidente de carro na BR-040, voltando de uma viagem ao Rio. Eu tinha acabado de começar a empresa, trabalhava 18 horas por dia. Na última vez que falei com eles, desliguei o telefone no meio da conversa porque tinha uma reunião importante. Parou, a culpa antiga apertando seu peito. Essa foi nossa última conversa. Juliana colocou sua taça na mesinha de centro e se inclinou para a frente. E se puniu por isso desde então. Não era uma pergunta. Ricardo bebeu todo o vinho de uma vez. Mergulhei no trabalho. A empresa cresceu, o dinheiro veio, mas eu continuava trabalhando. Porque quando parava, quando o silêncio chegava, eu lembrava que estava sozinho, que eles se foram e eu não estava lá. Ele olhou para Juliana. E você? Disse que perdeu sua família. Tinha 19 anos. Juliana pegou a garrafa e encheu a taça dele novamente. Estava na faculdade em Governador Valadares, cursando pedagogia. Meus pais e meu irmão mais novo voltavam da festa de aniversário da minha avó. Um caminhão atravessou a pista. Foram os 3 de uma vez. Sua voz era firme, mas seus olhos brilhavam. Larguei a faculdade, vendi a casa para pagar as dívidas que sobraram. Vim para Belo Horizonte porque não aguentava ficar na cidade onde tudo me lembrava deles. Ricardo sentiu uma conexão que não experimentava há anos. Ali estava alguém que entendia, que conhecia a dor de reconstruir uma vida sobre as cinzas do que foi perdido. E por que trabalhar como faxineira? A pergunta saiu sem pensar. Você tinha faculdade quase completa. Juliana sorriu, mas era um sorriso triste. Porque preciso comer e pagar aluguel enquanto junto dinheiro para voltar a estudar. Não tenho vergonha do que faço. É trabalho honesto. Ela o encarou. Mas imagino que para o senhor seja estranho estar aqui, na casa da faxineira. Me chame de Ricardo. Ele se surpreendeu com o próprio pedido. E não é estranho. Na verdade, é a primeira vez em anos que me sinto... Parou procurando a palavra certa. Presente. Como se estivesse realmente aqui, não apenas existindo no automático. Juliana sorriu dessa vez genuinamente. Então vamos jantar, Ricardo. A comida é simples, mas foi feita com carinho. Ela se levantou e estendeu a mão. Quando Ricardo a pegou para se levantar, sentiu um choque elétrico percorrer seu braço. Pelos olhos dela, percebeu que ela também havia sentido. A mesa estava posta na pequena cozinha. 2 pratos, talheres simples, guardanapos de papel. Mas havia velas acesas, criando uma atmosfera intimista. Juliana serviu arroz, farofa e um frango assado que parecia ter sido preparado com todo o cuidado do mundo. Não é peru como deve ter nos restaurantes que frequenta, ela disse, quase se desculpando. Ricardo cortou um pedaço do frango, colocou na boca e fechou os olhos. O tempero era perfeito, caseiro, feito por mãos que sabiam cozinhar com amor. Está delicioso, melhor que qualquer restaurante caro. Eles comeram em silêncio por alguns minutos.
mas era um silêncio confortável. Ricardo não se lembrava da última vez que tinha desfrutado de uma refeição assim, sem pensar em negócios, sem checar o celular a cada 5 minutos. Juliana o observava discretamente, como se ainda não acreditasse que ele estava realmente ali, sentado em sua cozinha simples. Você tem medo de ser usado por causa do dinheiro? A pergunta saiu direta, sem rodeios. Ricardo levantou os olhos do prato, surpreso pela franqueza. Sempre, ele colocou o garfo na mesa. Já namorei mulheres que só queriam ser vistas com um empresário de sucesso, que adoravam os restaurantes caros, as viagens internacionais, mas desapareciam quando eu precisava apenas conversar. Juliana assentiu, enchendo a taça dele novamente. Então, deve ser libertador estar aqui, onde nada do que você tem importa. As palavras atingiram Ricardo com força. Ela tinha razão. Naquela casa simples, despido de seu status e suas conquistas materiais, ele era apenas um homem, e essa vulnerabilidade era aterrorizante e maravilhosa ao mesmo tempo. E você? Ele perguntou. Tem namorado? Alguém especial? Juliana riu, mas era um riso sem alegria. Quem tem tempo para romance quando trabalha 12 horas por dia? Faço faxina em 3 casas diferentes. A sua, a de uma dentista na Savassi e a de um casal de idosos no Mangabeiras. Acordo às 5 da manhã e volto para casa às 7 da noite. Ricardo sentiu um aperto no peito ao imaginar a rotina exaustiva dela. E ainda assim, encontrou tempo para preparar esta ceia e me convidar. Ela deu de ombros. Porque Natal sozinha é deprimente. Prefiro ter companhia, mesmo que seja do meu patrão. Havia uma provocação gentil em sua voz. Ricardo sorriu. Ex-patrão, pelo menos por esta noite. Aqui somos apenas Ricardo e Juliana, 2 pessoas que não queriam passar o Natal sozinhas. Terminaram de comer e Juliana trouxe a sobremesa, um pudim de leite caseiro, simples, mas que derretia na boca. Minha mãe costumava fazer, ela disse suavemente. Guardei a receita. É uma das poucas coisas que tenho dela. Ricardo viu os olhos de Juliana marejarem, mas ela piscou rápido, empurrando as lágrimas de volta. Deve ser difícil, ele disse. As datas comemorativas, quero dizer, quando você perdeu todos de uma vez. Juliana respirou fundo. Os primeiros anos foram impossíveis. Chorava tanto no Natal que ficava doente, mas depois aprendi que posso honrá-los vivendo, não me escondendo da vida. As palavras eram simples, mas carregavam uma sabedoria que Ricardo nunca tinha considerado. Ele tinha passado 10 anos se escondendo atrás do trabalho, usando a empresa como desculpa para não viver de verdade. Você é corajosa, ele disse. Juliana balançou a cabeça. Não sou corajosa. Sou sobrevivente. É diferente. Coragem é escolha. Sobrevivência é necessidade. Ela se levantou e começou a recolher os pratos. Ricardo levantou também, pegando sua própria louça. O que está fazendo? Juliana perguntou surpresa. Ajudando. Você cozinhou? O mínimo que posso fazer é lavar a louça. Ela riu genuinamente dessa vez. Ricardo Mendes, o magnata da tecnologia, vai lavar louça na minha pia. Ele já estava na pequena pia, abrindo a torneira. Acredite ou não, já lavei muita louça na vida. Quando comecei a empresa, trabalhava de casa. Escritório, quarto e cozinha eram o mesmo espaço. Lavava louça enquanto esperava códigos rodarem. Juliana se posicionou ao lado dele, pegando um pano para secar. Seus ombros se tocavam no espaço apertado e ambos fingiram não notar a eletricidade que passava entre eles. Você realmente construiu tudo do zero? Ela perguntou. Do absoluto zero. Ricardo ensaboou um prato. Meu pai era professor de matemática, minha mãe costureira. Cresci numa casa simples em Contagem. A primeira vez que toquei num computador foi na escola pública, tinha 12 anos. Me apaixonei instantaneamente. Ele sorriu com a lembrança. Fiz cursinho técnico à noite enquanto trabalhava de dia numa loja de informática. Juntei dinheiro, comprei meu primeiro computador usado.
Comecei a criar sistemas para pequenos comércios da região. Juliana ouvia fascinada. E seus pais apoiaram? A expressão de Ricardo escureceu. Apoiaram demais. Meu pai fez empréstimos para me ajudar a abrir a empresa. Minha mãe costurava de madrugada para complementar a renda. Quando finalmente comecei a ganhar dinheiro, comprei uma casa para eles. Um carro novo. Achei que tinha todo o tempo do mundo para retribuir tudo o que fizeram. Sua voz falhou na última frase. Juliana largou o pano e tocou seu braço gentilmente. Eles sabiam que você os amava. Tenho certeza. Ricardo virou-se para ela, os olhos vermelhos. Mas eu estava sempre ocupado demais. Sempre tinha uma reunião mais importante, um contrato mais urgente. E então eles se foram. E todo o dinheiro do mundo não pode comprar mais um minuto com eles. Era a primeira vez em 10 anos que Ricardo dizia isso em voz alta. Juliana o abraçou, um gesto espontâneo de conforto. Ele ficou rígido por um segundo, depois correspondeu, permitindo-se sentir o calor humano que havia negado a si mesmo por tanto tempo. Ficaram assim por um momento, dois estranhos unidos pela dor compartilhada, pela solidão que ambos conheciam tão bem. Quando se separaram, havia lágrimas nos olhos de ambos. Obrigado, Ricardo sussurrou. Juliana sorriu através das lágrimas. Pelo quê? Ele gesticulou ao redor. Por isto, por me ver além do dinheiro, por me lembrar que ainda sou humano. Ela pegou sua mão. Você sempre foi humano, Ricardo. Só estava esquecido disso. Terminaram de lavar a louça em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando guardaram o último prato, Juliana olhou para o relógio na parede. Faltam 40 minutos para a meia-noite. Ela disse, quer subir no terraço? Dá para ver os fogos de vários pontos da cidade. Ricardo assentiu e ela o guiou por uma escada estreita até uma pequena laje. Não havia cobertura elaborada como em seu apartamento, apenas um espaço simples com 2 cadeiras plásticas e algumas plantas em vasos. Mas a vista era surpreendentemente bonita. As luzes de Belo Horizonte se espalhavam até onde a vista alcançava. Uma constelação urbana pulsando com vida. Sentaram-se lado a lado, o ar fresco da noite envolvendo-os. Sabe o que é engraçado? Ricardo começou. Tem um apartamento que vale milhões, com vista panorâmica de 360 graus, mas nunca parei para realmente olhar a cidade. Sempre estava com a cabeça nos relatórios, nos gráficos, nos números. Juliana virou-se para ele. E agora? O que está vendo? Ele respirou fundo. Estou vendo pessoas. Cada luz ali embaixo é uma casa, uma família, alguém vivendo sua vida. E pela primeira vez em anos, não estou pensando em trabalho. Estou apenas aqui, presente. Ela sorriu. Isso é progresso. O celular de Ricardo vibrou no bolso. Ele o tirou, viu que era Marcelo, seu sócio, provavelmente ligando para desejar Feliz Natal. Pela primeira vez, ignorou a chamada e colocou o telefone no silencioso. Juliana notou o gesto. Não vai atender? Ele balançou a cabeça. Não, esta noite é sobre estar aqui, não lá. Apontou vagamente na direção do trabalho. Você me trouxe de volta ao mundo real, Juliana. E eu não quero desperdiçar isso checando e-mails ou discutindo projetos. Juliana inclinou-se para trás na cadeira, olhando para o céu, onde algumas estrelas conseguiam brilhar apesar da poluição luminosa. Sabe o que eu queria fazer se tivesse dinheiro? Ela perguntou. Ricardo olhou para ela curioso. O quê? Ela fechou os olhos como se visualizando um sonho. Queria abrir uma escola comunitária, não para ganhar dinheiro, mas para dar às crianças pobres o que eu tive. Educação de qualidade, professores que se importam, um lugar seguro para aprender. Abriu os olhos e olhou para ele. Sei que parece bobagem, mas quando estava estudando pedagogia, era isso que eu sonhava. Ricardo sentiu algo se mexer em seu peito. Não é bobagem, é bonito. Ele hesitou antes de continuar. Você já pensou em voltar a estudar? Juliana riu sem humor. Com que dinheiro?
Trabalho o dia todo apenas para pagar aluguel e comida. Estou juntando, mas no ritmo que vou, só conseguirei voltar para a faculdade daqui a 3 ou 4 anos. Ela deu de ombros. Mas está tudo bem. Aprendi a ter paciência. A vida já me ensinou que nem tudo acontece no nosso tempo. Ricardo ficou quieto por um momento, processando. Aqui estava uma mulher com sonhos, com talento, com vontade de fazer diferença no mundo, mas presa pela necessidade de sobrevivência. Enquanto ele tinha mais dinheiro do que conseguiria gastar em 3 vidas, mas nenhum propósito real, além de acumular mais. E se eu te ajudasse? As palavras saíram antes que ele pudesse pensar melhor. Juliana virou-se bruscamente. Como assim? Ricardo se inclinou para a frente. Poderia pagar seus estudos, não como favor, mas como investimento. Em você, em seu sonho. O rosto de Juliana ficou sério. Não. A resposta foi firme, sem hesitação. Ricardo piscou, surpreso. Mas por quê? Você mesma disse que quer voltar a estudar. Ela levantou-se da cadeira, andando até a beirada do terraço. Porque não quero dever nada a ninguém, Ricardo. Não quero que pense que me aproximei de você por interesse, que este convite foi calculado. Virou-se para encará-lo, os olhos brilhando com emoção contida. Este jantar foi sincero. Não quero que dinheiro estrague isso. Ricardo levantou-se também, aproximando-se dela. Eu sei que foi sincero. É exatamente por isso que quero ajudar. Não por pena, mas porque... Ele parou, buscando as palavras certas. Porque você me fez sentir algo que não sentia há anos. Esperança, conexão. Como se a vida pudesse ser mais do que planilhas e reuniões. Juliana balançou a cabeça. Você mal me conhece, Ricardo. Passamos algumas horas juntos. Não pode tomar decisões assim. Ele deu um passo mais perto. Conheço o suficiente. Sei que você é bondosa sem ser ingênua, forte sem ser dura. Que perdeu tudo, mas não perdeu a capacidade de sonhar. Ela olhou para ele, os olhos procurando algum sinal de falsidade, de interesse oculto. Mas tudo o que viu foi sinceridade. Por que está fazendo isso? Sua voz era quase um sussurro. Ricardo respirou fundo. Porque pela primeira vez em 10 anos, não me sinto sozinho. E isso não tem preço. Ficaram ali, parados a poucos centímetros um do outro. O ar entre eles carregado de algo que nenhum dos dois ousava nomear ainda. Ao longe, começaram a ouvir os primeiros gritos de contagem regressiva. Faltavam poucos minutos para a meia-noite. Juliana quebrou o silêncio primeiro. Tudo bem, ela disse suavemente. Mas se for fazer isso, tem que ser com condições. Ricardo assentiu, disposto a ouvir. Primeira condição, não quero uma doação. Quero um empréstimo, que vou pagar de volta quando me formar e conseguir um emprego melhor. Ele concordou. Segunda condição, isso não muda nossa relação de trabalho. Continuo sendo sua faxineira até conseguir outro emprego. Ricardo hesitou. Você não precisa... Ela o interrompeu. Preciso sim. Preciso manter minha dignidade, meu senso de independência. Ele entendeu. Era exatamente essa força, essa recusa em ser salva, que o atraía nela. Terceira condição, Juliana continuou, mas agora sua voz estava mais suave. Você precisa prometer que vai parar de se esconder atrás do trabalho, que vai viver de verdade, não apenas existir. Ricardo sentiu um nó na garganta. Como faço isso? Ela tocou seu rosto gentilmente, começando por estar presente, por permitir que pessoas entrem na sua vida, por aceitar que merece ser feliz, mesmo depois de tudo que perdeu. As palavras de Juliana quebraram algo dentro de Ricardo, uma barreira que ele havia construído cuidadosamente ao longo de uma década. 10, 9, 8... A contagem regressiva ficava mais alta ao redor deles. 7, 6, 5. Juliana segurou a mão dele. 4, 3, 2. Ricardo olhou nos olhos dela e viu seu próprio reflexo, mas diferente. Viu o homem que poderia ser se permitisse. 1. Feliz Natal. Os fogos explodiram no céu, pintando a noite com cores vibrantes. Vermelho, dourado, verde.
prata. Belo Horizonte inteira celebrava, mas Ricardo só conseguia ver Juliana. Sem pensar, sem calcular as consequências, ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, hesitante, como se estivesse pedindo permissão. Juliana ficou imóvel por um segundo, que pareceu uma eternidade. Então, seus braços envolveram o pescoço dele, e ela correspondeu com uma intensidade que surpreendeu a ambos. Os fogos continuavam explodindo ao redor, mas eles estavam em seu próprio mundo, onde só existia aquele momento, aquela conexão. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Ricardo apoiou a testa na dela, os olhos fechados. Desculpe, eu não deveria... Juliana colocou os dedos sobre os lábios dele. Não se desculpe, eu também quis. Eles ficaram assim, abraçados enquanto os fogos iluminavam o céu. Ricardo sentiu algo que não experimentava há tanto tempo que quase esquecera o nome. Felicidade. Não a satisfação vazia de fechar um negócio, mas a alegria genuína, pura, que vinha de estar com alguém que o via de verdade. Isso complica tudo, não é? Juliana disse contra seu peito. Ricardo riu baixinho. Completamente. Você é minha funcionária. Nos conhecemos há poucas horas. Nossos mundos são totalmente diferentes. Ela se afastou um pouco para olhá-lo. Mas... Ele sorriu. Mas não me importo. Pela primeira vez em anos, não estou pensando em consequências ou no que é sensato. Estou só sentindo. Juliana mordeu o lábio, pensativa. As pessoas vão falar. Vão dizer que sou interesseira, que calculei tudo isso. Ricardo segurou seu rosto com as duas mãos. Deixa falarem. Eu sei a verdade. Você sabe a verdade. É o que importa. Desceram do terraço alguns minutos depois, os fogos ainda estourando esporadicamente pela cidade. Na sala, Juliana serviu 2 taças de champanhe barato que tinha guardado para a ocasião. Um brinde. Ela ergueu sua taça. Ricardo ergueu a dele. Ao quê? Juliana pensou por um momento. A novos começos. A ter coragem de deixar pessoas entrarem. A natais que nunca mais serão solitários. Ricardo tocou sua taça na dela, o som cristalino ecoando pela pequena sala. A você, que teve coragem de convidar um estranho para jantar. Beberam, os olhos fixos um no outro. Ricardo olhou ao redor da sala novamente, mas dessa vez com olhos diferentes. Não via mais a simplicidade ou a falta de luxo. Via um lar construído com carinho por alguém que tinha tão pouco, mas dava tanto. Os porta-retratos com fotos desbotadas de uma família que não existia mais. A manta de crochê no sofá, provavelmente feita pela mãe de Juliana. Os livros, empilhados num canto, evidência de uma mente que buscava conhecimento apesar das circunstâncias. Você construiu algo bonito aqui, ele disse. Juliana olhou ao redor, como se vendo pela primeira vez através dos olhos dele. É só uma casa alugada. Ricardo balançou a cabeça. É um lar, tem alma. Meu apartamento tem vista privilegiada, móveis de grife, tecnologia de ponta. Mas não tem isso, não tem calor. Juliana sentou-se no sofá, puxando-o para sentar ao seu lado. Sabe qual é a diferença entre uma casa e um lar? Ela perguntou. Ricardo balançou a cabeça. Lar é onde você pode ser você mesmo, sem máscaras. Onde alguém te conhece de verdade e ainda assim quer você por perto. Ela tocou a mão dele. Você passou 10 anos construindo uma casa. Talvez seja a hora de construir um lar. As palavras atingiram Ricardo profundamente. Ela tinha razão. Seu apartamento era uma fortaleza vazia, um símbolo de sucesso sem substância. Um lugar para dormir, não para viver. Tenho medo, ele admitiu, a vulnerabilidade crua em sua voz. Juliana apertou sua mão. De quê? Ricardo olhou para suas mãos entrelaçadas. De estragar isso. De você perceber que sou apenas um workaholic sem jeito, que não sabe como ter uma vida normal. De me apegar e você ir embora. Juliana virou-se para encará-lo completamente. Ricardo, olha para mim. Ele obedeceu. Eu também tenho medo. Medo de que isso seja só uma fantasia de Natal. Que amanhã você acorde e perceba que foi loucura. Medo de me apaixonar por alguém de um mundo tão diferente do meu,
Mas sabe o que aprendi depois de perder minha família? Ricardo esperou. Aprendi que a vida é curta demais para viver com medo, que às vezes você precisa arriscar, mesmo sabendo que pode se machucar. Ela sorriu tristemente. Porque a alternativa é nunca sentir nada. E isso não é viver, é apenas existir. Ricardo puxou-a para mais perto. Quando você ficou tão sábia? Ela riu. Quando a vida me obrigou a crescer rápido demais. Ficaram em silêncio por um momento, apenas aproveitando a presença um do outro. O barulho dos fogos tinha diminuído. A cidade começava a se acalmar após a celebração. Fica, Juliana disse de repente. Ricardo ergueu as sobrancelhas. Como assim? Ela ficou levemente corada. Não desse jeito. Quero dizer, é tarde. Você bebeu. Tem um quarto de hóspedes pequeno, mas a cama é confortável. Fica e amanhã conversamos sobre tudo isso com a cabeça mais fria. Ricardo hesitou. A parte racional de seu cérebro dizia que deveria ir embora, que estava se envolvendo rápido demais. Mas a parte que Juliana havia despertado, a parte humana que esteve adormecida por tanto tempo, queria ficar. Tem certeza? Ela assentiu. Tenho. Além do mais, seria irresponsável te deixar dirigir agora. Ele sorriu. Sempre prática. Juliana levantou-se, estendendo a mão. Vem, vou te mostrar o quarto. O quarto de hóspedes era minúsculo, mal cabendo uma cama de solteiro e um pequeno criado mudo. Mas estava limpo, com lençóis que cheiravam a lavanda. Desculpa não ser o que está acostumado, Juliana disse um pouco constrangida. Ricardo virou-se para ela. É perfeito. E era verdade. Naquele quarto simples, naquela casa modesta, com aquela mulher extraordinária, Ricardo se sentia mais em casa do que em seu apartamento de milhões. Juliana ficou na porta, incerta. Bom, então, boa noite. Ricardo deu um passo em sua direção. Juliana, ela parou. Obrigado por tudo, por me ver, por me convidar, por me lembrar como é estar vivo. Ela sorriu, os olhos brilhando. Obrigada você por vir, por ter coragem de aceitar o convite. Ficaram se olhando por um longo momento, o ar entre eles carregado de possibilidades. Então, Juliana deu um passo para trás. Durma bem, Ricardo. E fechou a porta suavemente. Ricardo sentou-se na cama, tirando os sapatos. Seu celular vibrou novamente. 15 mensagens não lidas, a maioria de Marcelo. Desligou o aparelho sem ler nenhuma. Pela primeira vez em 10 anos, o trabalho podia esperar. Deitou-se na cama estreita, que de alguma forma era mais confortável que seu colchão importado de R$ 4.000. Fechou os olhos e tudo que via era o sorriso de Juliana, a sinceridade em seus olhos, a coragem em seu convite. Adormeceu com um sorriso no rosto, sonhando não com planilhas ou reuniões, mas com uma mulher de blusa vermelha que mudara tudo com 5 palavras simples. Janta lá em casa. Ricardo acordou com o som de panelas na cozinha. Por um momento confuso, não sabia onde estava. O teto não era o seu, a cama era estreita demais, e havia luz do sol entrando por uma pequena janela sem cortina blackout. Então, as memórias da noite anterior voltaram como uma onda. Juliana, o jantar, o beijo. Sentou-se na cama, passando as mãos pelo rosto. Não estava arrependido, percebeu com surpresa. Esperava acordar cheio de dúvidas, questionando cada decisão da noite anterior. Mas tudo que sentia era uma antecipação estranha, uma vontade de ver Juliana novamente. Levantou-se, arrumando a cama por hábito. Seu celular mostrava 31 mensagens não lidas e 8 chamadas perdidas. Ignorou todas e foi até a cozinha. Juliana estava de costas, mexendo algo no fogão. Vestia uma camiseta simples e shorts, o cabelo preso num rabo de cavalo desalinhado. Não havia maquiagem, nenhum esforço para impressionar. E era exatamente isso que a tornava ainda mais bonita aos olhos dele. Bom dia, ele disse da porta. Juliana virou-se, um sorriso iluminando seu rosto. Bom dia. Dormiu bem? Ricardo assentiu. Melhor do que esperava. E você? Ela voltou sua atenção para o fogão. Sinceramente,
Mal dormi. Fiquei pensando em tudo que aconteceu ontem. Fez uma pausa. Especialmente no beijo. Ricardo aproximou-se, parando ao lado dela. Arrependida, Juliana desligou o fogo e virou-se para encará-lo. Não. Assustada, talvez, mas não arrependida. Ela mordeu o lábio. E você? Ele pegou sua mão. Também não. Na verdade, é a primeira coisa que fiz nos últimos 10 anos sem calcular todas as consequências possíveis. E foi libertador. Juliana sorriu. Fiz ovos mexidos, nada sofisticado. Ricardo olhou para a mesa simples posta para 2. É perfeito. Sentaram-se para comer e a conversa fluiu naturalmente, como se fossem velhos amigos se reencontrando. Falaram sobre filmes favoritos, músicas que marcaram suas vidas, lugares que gostariam de conhecer. Ricardo descobriu que Juliana adorava documentários sobre natureza, que tinha pavor de barata, que seu sonho era conhecer o Nordeste brasileiro. Ela descobriu que ele tocava violão nas horas vagas, que tinha fobia de palhaços desde criança, que nunca tinha viajado para fora do Brasil, apesar de ter dinheiro para isso. Por quê? Juliana perguntou. Por que nunca viajou? Ricardo deu de ombros. Nunca tive com quem ir. Viajar sozinho parecia deprimente demais. Ela o observou pensativa. E se eu te convidasse para conhecer Governador Valadares comigo algum dia? Quero dizer, no futuro, quando as coisas estiverem mais definidas entre nós. Ricardo sentiu o coração acelerar. Você está falando em futuro, em nós. Juliana corou levemente. Estou sendo precipitada. Ele balançou a cabeça. Não, estou aliviado que não sou só eu pensando nisso. Terminou o café e olhou para o relógio. Já passava das 10 da manhã. Preciso ir para casa trocar de roupa. Mas... hesitou. Posso te ligar mais tarde? Juliana sorriu. Pode. Mas, Ricardo, precisamos conversar sobre uma coisa importante. Ele ficou sério. O quê? Ela respirou fundo. Não posso mais trabalhar para você. Não depois do que aconteceu. Seria estranho demais. Ricardo assentiu, já esperando isso. Entendo. Mas posso te ajudar com referências para outros empregos? Conheço pessoas que... Juliana o interrompeu gentilmente. Já tenho algumas entrevistas marcadas para a semana que vem, numa empresa de limpeza maior, com carteira assinada e benefícios. Vou ficar bem. A independência dela era ao mesmo tempo frustrante e admirável. E quanto aos estudos? Ricardo perguntou. Juliana hesitou. Sobre isso, fiquei pensando na sua proposta. Se ainda vale, aceito, mas com as condições que estabeleci ontem. Empréstimo, não doação, e vou pagar de volta. Ricardo pegou sua mão sobre a mesa. Vale. E suas condições são aceitas. Juliana olhou para suas mãos entrelaçadas. Isso muda tudo, não é? Minha vida inteira. Em poucas horas, você apareceu e virou tudo de cabeça para baixo. Ricardo apertou sua mão. Para mim também. Mas acho que ambos precisávamos dessa sacudida. Ele se levantou, sabendo que se ficasse mais tempo, não conseguiria ir embora. Vou indo, mas te ligo daqui a algumas horas? Juliana acompanhou-o até a porta. Estarei esperando. Ficaram parados na soleira. Nenhum dos dois querendo ser o primeiro a se afastar. Então, Ricardo se inclinou e a beijou. Um beijo suave que continha uma promessa. Até logo, Juliana. Ela sorriu contra seus lábios. Até logo, Ricardo. Ele desceu as escadas, entrou no carro e olhou para a casa uma última vez antes de partir. Juliana estava na janela acenando. Ele acenou de volta e partiu. O caminho de volta ao Belvedere pareceu mais curto. Ricardo dirigia com a janela aberta, deixando o vento bagunçar seu cabelo, algo que nunca fazia. Quando chegou ao seu prédio, o porteiro o cumprimentou com um olhar levemente surpreso, provavelmente estranhando vê-lo com a mesma roupa do dia anterior, chegando tão tarde. Ricardo não se importou. Subiu no elevador assobiando baixinho. Um hábito que tinha abandonado há anos. No apartamento, foi direto para o chuveiro.
Enquanto a água quente caía sobre ele, pensava em Juliana, no sorriso dela, na força dela, na forma como o fazia querer ser uma pessoa melhor. Saiu do banho e finalmente olhou as mensagens. A maioria era de Marcelo, preocupado porque não o encontrava. Algumas eram de clientes desejando Feliz Natal. Uma era de Ana Paula, uma modelo com quem tinha saído algumas vezes meses atrás, sugerindo se encontrarem. Apagou a mensagem sem responder. Aquela fase da sua vida tinha acabado. Ligou para Marcelo. Cara, onde você estava? Te liguei 1000 vezes. A voz do sócio vinha carregada de preocupação. Ricardo sentou-se no sofá. Desculpa pela preocupação. Passei o Natal com alguém. Houve um silêncio do outro lado. Com alguém? Você? Marcelo parecia genuinamente chocado. Desde quando? Ricardo riu. É uma longa história. Vou te contar depois. Mas estou bem. Na verdade, estou ótimo. Marcelo ainda parecia processando a informação. Tudo bem, então, mas quero detalhes depois. E Ricardo? Ele esperou. Estou feliz por você, cara. Já estava na hora. Desligaram e Ricardo ficou olhando para o apartamento vazio. As palavras de Juliana voltaram à sua mente. A diferença entre uma casa e um lar. Este lugar era definitivamente apenas uma casa. Mas talvez não precisasse continuar sendo assim. Pegou o celular e digitou uma mensagem para Juliana. Já estou com saudade. Posso te buscar para jantar hoje à noite? Em algum lugar simples, sua escolha. A resposta veio quase imediatamente. Prefiro cozinhar aqui de novo. Venha às 19 horas. Ricardo sorriu. Estarei aí. Guardou o celular e olhou ao redor novamente. Pela primeira vez em anos, o apartamento não parecia uma prisão de luxo. Era apenas um lugar onde dormia. Sua vida real, percebeu, estava começando a acontecer em uma casinha na Vila Santa Mônica, com uma mulher que tinha muito menos que ele em termos materiais, mas infinitamente mais em tudo que realmente importava. E pela primeira vez desde que seus pais morreram, Ricardo Mendes sentia que tinha algo para viver além do trabalho. Tinha esperança, tinha conexão, tinha Juliana. As semanas seguintes foram as mais intensas da vida de Ricardo. Jantares na casa de Juliana se tornaram rotina. Conversas que se estendiam madrugada adentro, descobertas diárias sobre gostos, manias, sonhos e medos. Ele a levava para restaurantes que ela nunca teria coragem de entrar sozinha. E ela o levava para feiras livres aos domingos, onde ele redescobria o prazer de comer pastel de feira e beber caldo de cana. Mas o mundo ao redor começava a notar. Fofocas circulavam discretamente nos corredores da empresa. A faxineira que tinha virado namorada do patrão. As línguas maldosas não perdoavam. Uma tarde, Ricardo estava em reunião com investidores quando seu celular vibrou insistentemente. Ignorou as primeiras vezes, mas na quinta vibração pediu licença e olhou. Era Juliana. Preciso falar com você. Urgente. O coração dele disparou. Encerrou a reunião mais cedo, ignorando os olhares contrariados dos investidores, e ligou para ela. O que aconteceu? A voz de Juliana estava trêmula. Você está em casa? Ricardo já estava pegando as chaves do carro. Vou para aí agora. Dirigiu acima do limite de velocidade, o peito apertado de preocupação. Quando chegou, Juliana abriu a porta com os olhos vermelhos de choro. O que foi? Alguém te machucou? Ricardo entrou, olhando ao redor como se procurasse um inimigo. Juliana balançou a cabeça, entregando-lhe o celular. Na tela, um grupo de WhatsApp que ele não conhecia. Mensagens cruéis especulando sobre ela. Interesseira. Calculista. Fingiu ser humilde para pegar o ricaço. Deve ter planejado tudo desde o primeiro dia. Ricardo sentiu a raiva ferver em suas veias. Quem são essas pessoas? Juliana enxugou as lágrimas. Ex-colegas da empresa de limpeza onde trabalhava. Alguém nos viu juntos num restaurante semana passada e espalhou. Ricardo quis quebrar o celular ali mesmo.
Isso é ridículo. Não liga para essas pessoas, elas não te conhecem. Juliana sentou-se no sofá, a cabeça entre as mãos. Mas é exatamente o que eu temia, Ricardo. As pessoas olhando para nós e vendo apenas interesse, cálculo. Como se eu não pudesse genuinamente gostar de você sem ter segundas intenções. Ele sentou-se ao lado dela, puxando-a para um abraço. Eu sei a verdade. Você sabe a verdade. O resto não importa. Juliana se afastou, olhando-o com os olhos marejados. Mas importa sim. Importa porque vai te afetar também. Sua reputação, seus negócios. As pessoas vão começar a questionar seu julgamento. Ricardo segurou seu rosto com firmeza. Deixa questionarem. Passei 10 anos vivendo para as opiniões dos outros, construindo uma imagem, mantendo aparências. E sabe onde isso me levou? Para um apartamento vazio e natais solitários. Você me trouxe de volta à vida, Juliana. Não vou deixar fofocas destruírem isso. Mas ele via a dúvida nos olhos dela, o medo de estar causando problemas. Nos dias seguintes, a situação piorou. Uma coluna social de Belo Horizonte publicou uma nota especulativa sobre Ricardo Mendes estar namorando uma ex-funcionária. Nada explicitamente negativo, mas o tom era insinuante o suficiente. Marcelo o chamou no escritório. Ricardo, precisamos conversar sobre isso. Apontou para o tablet com a matéria aberta. Ricardo cruzou os braços. Não há nada para conversar. Estou namorando Juliana. Ponto final. Marcelo suspirou. Não estou questionando seus sentimentos, mas você precisa entender que isso afeta a empresa. Alguns investidores estão preocupados com sua imagem pública. Ricardo sentiu a velha raiva voltar. E desde quando minha vida pessoal é assunto de investidores? Marcelo levantou as mãos em rendição. Não é, mas você sabe como esse mundo funciona. Aparências importam, gostem ou não. Ricardo olhou pela janela do escritório, vendo a cidade se estender abaixo dele. Sabe o que percebi, Marcelo? Passei a vida toda jogando esse jogo, sendo o que esperavam de mim, saindo com as mulheres certas, frequentando os lugares certos, dizendo as coisas certas, e fui miserável. Juliana é real, genuína, a primeira coisa verdadeira que aconteceu na minha vida em anos. Se os investidores não gostam, problema deles. Marcelo sorriu levemente. Você está apaixonado. Não era uma pergunta. Ricardo virou-se para o amigo. Completamente. E com medo de perder ela por causa dessa pressão toda. Marcelo se levantou, colocando a mão no ombro de Ricardo. Então não perca. Luta por ela. Mas, Ricardo, você precisa ter certeza. Porque se isso for sério, vai ter que enfrentar muito mais que fofocas. Tem a diferença social, as expectativas, a adaptação a mundos completamente diferentes. Ricardo sabia que o amigo tinha razão. Já pensei em tudo isso. E não me importo. Prefiro enfrentar tudo isso com ela do que ter facilidade sozinho. Marcelo assentiu. Então vai fundo. Mas prepara ela também, porque a pressão só vai aumentar. Naquela noite, Ricardo foi até a casa de Juliana sem avisar. Ela abriu a porta surpresa, ainda de uniforme do novo emprego. Ricardo, não estava te esperando hoje. Ele entrou, fechando a porta atrás de si. Precisamos conversar sério. Juliana empalideceu. Vai terminar comigo. A voz dela era um sussurro assustado. Ricardo balançou a cabeça veementemente. Não, exatamente o oposto. Pegou as mãos dela. Juliana, essas últimas semanas foram as melhores da minha vida. Você me fez lembrar como é sentir, como é viver de verdade. E sei que está sendo difícil para você, as fofocas, os julgamentos. Juliana baixou os olhos. Está sendo, não vou mentir, mas você vale a pena. Ricardo ergueu seu queixo gentilmente. E você vale cada maldita fofoca, cada olhar torto, cada comentário maldoso. Mas preciso saber se você está disposta a enfrentar isso comigo, porque vai piorar antes de melhorar. Juliana o encarou, e ele viu determinação substituindo o medo. Estou disposta.
porque pela primeira vez, desde que perdi minha família, tenho algo pelo que lutar. Alguém que me faz querer ser melhor, fazer mais, viver plenamente. Ricardo a beijou, um beijo que continha promessa e compromisso. Quando se separaram, ele disse: "Então vamos fazer isso direito, oficialmente. Quero que você conheça meu sócio e a família dele adequadamente. Quero te apresentar como minha namorada, não como um segredo." Juliana sorriu através das lágrimas. "Tem certeza? Isso vai tornar tudo mais real, mais público." Ricardo assentiu. "Tenho absoluta certeza. Escondi minha vida tempo demais. Você me ensinou a ser corajoso." No sábado seguinte, Ricardo levou Juliana para jantar na casa de Marcelo e sua esposa Patrícia. Ela estava nervosa, trocando de roupa 3 vezes antes de sair. "E se eles não gostarem de mim?" Ricardo beijou sua testa. "Impossível. Você é impossível de não gostar." Patrícia as recebeu com um abraço caloroso, colocando Juliana imediatamente à vontade. Durante o jantar, conversaram sobre tudo. Patrícia ficou fascinada quando Juliana falou sobre seu sonho de abrir uma escola comunitária. Marcelo observava Ricardo com um sorriso conhecedor, vendo o amigo completamente transformado. Ao final da noite, quando estavam saindo, Patrícia puxou Juliana para um abraço. "Cuida dele, mas deixa ele cuidar de você também." Juliana assentiu, os olhos brilhando. No carro, voltando para casa, Ricardo segurou a mão de Juliana. "Viu? Foi perfeito." Ela sorriu. "Eles são maravilhosos. Agora entendo por que são seus melhores amigos." Ricardo estacionou em frente à casa dela, mas nenhum dos dois se moveu para sair. "Juliana, há algo que preciso te dizer." Ele virou-se para encará-la. "Estou me apaixonando por você. Na verdade, acho que já me apaixonei. E sei que é rápido, que nos conhecemos há pouco tempo, mas nunca tive tanta certeza de algo na minha vida." Juliana tocou seu rosto gentilmente. "Eu também estou apaixonada por você, Ricardo. E sim, é assustador. E sim, vai ser difícil, mas vale cada segundo." 6 meses se passaram desde aquela noite de Natal que mudou tudo. Juliana estava matriculada na faculdade de pedagogia, cursando o 3º período com notas excelentes. Trabalhava meio período numa escola particular como auxiliar, ganhando experiência na área que sempre sonhou. Ricardo tinha cumprido sua promessa de ajudá-la financeiramente, mas como empréstimo, e ela fazia questão de anotar cada centavo para devolver no futuro. A relação entre eles tinha amadurecido, superando as fofocas iniciais que eventualmente perderam força diante da consistência do casal. Ricardo tinha mudado também, delegava mais tarefas, confiava mais em sua equipe e pela primeira vez em 10 anos não trabalhava nos fins de semana. Aprendeu a dizer não para compromissos que roubavam tempo com Juliana. O apartamento no Belvedere, antes tão vazio e impessoal, agora tinha fotos emolduradas deles dois, livros de Juliana espalhados pela estante e uma segunda escova de dentes no banheiro. Pequenos sinais de que aquele espaço estava finalmente se transformando num lar, mas ainda havia barreiras a serem superadas. A família de alguns amigos de Ricardo ainda olhava Juliana com certa desconfiança, e ela sentia o peso de não pertencer completamente àquele mundo. Numa tarde de sábado, Ricardo a levou para um lugar que não visitava há anos, o cemitério onde seus pais estavam enterrados. Juliana segurou sua mão enquanto caminhavam entre os túmulos. Quando chegaram ao jazigo da família, Ricardo ficou parado por um longo momento, apenas olhando. "Oi, pai. Oi, mãe." Sua voz estava rouca. "Desculpa ter demorado tanto para voltar aqui. Acho que tinha medo de encarar o quanto sinto falta de vocês." Juliana apertou sua mão, silenciosa, apenas presente. "Mas vim aqui hoje porque queria apresentar alguém. Ela se chama Juliana e está mudando minha vida de formas que nem consigo explicar." Ricardo virou-se para ela, os olhos marejados. "Meus pais teriam amado você, minha mãe principalmente.
Ela sempre disse que eu precisava de alguém que me fizesse parar de trabalhar e começar a viver. Juliana abraçou-o, e eles ficaram ali por longos minutos, dois sobreviventes de perdas irreparáveis, encontrando conforto um no outro. Ao saírem do cemitério, Ricardo parecia mais leve, como se tivesse finalmente feito as pazes com seu passado. Pararam num café simples no caminho de volta, dividindo um pedaço de bolo de chocolate. Sabe o que estava pensando? Juliana disse, lambendo o glacê dos dedos. Quero começar pequeno com meu sonho da escola. Ricardo inclinou-se interessado. Como assim? Ela pegou um guardanapo e começou a desenhar. Que tal oferecermos aulas de reforço gratuitas na comunidade da Vila Santa Mônica primeiro? Aos sábados. Posso ensinar e talvez conseguir alguns colegas da faculdade para ajudar. Seus olhos brilhavam com entusiasmo. Nada grande, só algumas crianças que precisam de ajuda. O que acha? Ricardo sorriu. Acho brilhante e posso ajudar com material escolar, livros, essas coisas. Juliana balançou a cabeça. Não quero seu dinheiro para isso. Quero fazer com o que tenho. Mas... hesitou. Você poderia ajudar dando aulas de informática básica? Sei que sabe programar. A sugestão pegou Ricardo de surpresa. Fazia anos que não ensinava nada para ninguém, sempre ocupado demais sendo o chefe. Eu adoraria, respondeu, percebendo que era verdade. 3 semanas depois, eles inauguraram o pequeno projeto. 8 crianças da comunidade compareceram no primeiro sábado, numa sala emprestada da Associação de Moradores. Juliana ensinava português e matemática. Ricardo mostrava o básico de informática em laptops antigos que sua empresa ia doar. Ver os olhos das crianças brilhando com cada descoberta trouxe a Ricardo uma satisfação que nenhum contrato milionário jamais proporcionou. Aquilo tinha propósito, significado real. Uma noite, depois de um desses sábados de aulas voluntárias, Ricardo e Juliana estavam no sofá do apartamento dele, exaustos, mas felizes. Sabe o que percebi hoje? Ele disse, brincando com os dedos dela. Que pela primeira vez em anos fiz algo que não tinha absolutamente nada a ver com lucro, com expansão de negócios, com acumulação de riqueza. E me senti mais rico do que nunca. Juliana virou-se para olhá-lo. Porque você tocou vidas de verdade. Aquelas crianças vão lembrar de você não como o empresário rico, mas como o professor que acreditou nelas. Ricardo puxou-a para mais perto. Tudo isso é por sua causa. Você me mostrou que existe vida além do trabalho. Juliana apoiou a cabeça em seu ombro. Nós nos salvamos mutuamente, Ricardo. Você me deu a chance de voltar a estudar, de perseguir meus sonhos. Eu te dei razão para viver além de planilhas e reuniões. Ficaram em silêncio confortável por alguns minutos. Então Ricardo disse, lembra daquela noite de Natal, quando você me convidou para jantar? Juliana riu baixinho. Como esqueceria? Achei que tinha enlouquecido. Quem convida o patrão para jantar? Ricardo beijou o topo da cabeça dela. A pessoa mais corajosa que já conheci. 5 palavras simples mudaram tudo. Janta lá em casa. Juliana ergueu o rosto para olhá-lo. Não me arrependo nem por um segundo. Ricardo a beijou. Um beijo que continha gratidão, amor e promessa de futuro. Quando se separaram, ele disse, eu também não. Você sabe que te amo, né? Era a primeira vez que dizia aquelas palavras em voz alta. Juliana sorriu, os olhos brilhando. Eu sei, e eu te amo também. Ficaram abraçados enquanto a cidade dormia lá fora. 2 sobreviventes que tinham encontrado um no outro, não apenas amor, mas redenção. Ricardo não era mais o empresário solitário que afogava sua solidão em trabalho. Juliana não era mais a mulher que apenas sobrevivia, sem permitir-se sonhar. Eram agora 2 pessoas construindo algo juntos. Não apenas um relacionamento, mas uma vida com propósito, com significado, com amor verdadeiro. O apartamento luxuoso finalmente tinha se tornado um lar. Não porque ganhou decoração cara ou móveis novos,
mas porque agora abrigava risos, conversas até tarde, brigas bobas sobre qual filme assistir, e o som de duas pessoas que realmente se importavam uma com a outra. As fofocas tinham diminuído. Os olhares tortos se tornaram menos frequentes. As pessoas eventualmente cansam de especular quando veem consistência, quando percebem que não era um caso passageiro, mas algo real e duradouro. No Natal seguinte, Ricardo e Juliana organizaram uma ceia para as crianças do projeto. 23 famílias compareceram na associação de moradores transformada para a ocasião. Havia comida simples, mas farta, presentes modestos para cada criança e, mais importante, havia amor e comunidade. Ricardo olhou ao redor, vendo Juliana distribuir abraços e sorrisos, e soube que tinha finalmente encontrado seu lugar. Não no topo isolado do mundo corporativo, mas ali, no meio de pessoas reais, fazendo diferença de verdade. Quando a meia-noite chegou e todos se abraçaram, Ricardo segurou Juliana forte e sussurrou: "Obrigado por ter salvado minha vida naquele Natal." Ela sorriu contra seu peito. "Obrigada a você por ter tido coragem de aceitar o convite." E assim, Ricardo descobriu que às vezes a salvação vem nos convites mais simples. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta. Deixe seu like e compartilhe com quem também precisa acreditar que nunca é tarde para recomeçar.